Diariamente, acompanhamos catástrofes que nem imaginávamos que poderiam acontecer, não é? Pois é, não em pleno século XXI, com tanta tecnologia a nosso favor. E as temperaturas elevadas e a migração forçada em decorrência das mudanças climáticas, hein? Mudanças na disponibilidade de água, mudanças no ecossistema, mudanças na produtividade rural, no nível do mar. Mudança. É, os tempos mudaram. Biosfera no ar pela sustentabilidade do planeta. Mudança climática. Mudança climática? Ok, está todo mundo falando e é senso comum. Mas será que nós sabemos de fato o que está acontecendo com o clima do planeta? Como essa mudança afeta a nossa vida? E o que temos a ver com isso? Acho que está muito seco ultimamente. Às vezes não consigo nem respirar. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Uma hora você está sentindo frio, outra hora você está sentindo calor, uma hora vem a chuva, outra hora vem o sol. Então você não sabe como sair, né? A princípio, o clima não é estável, naturalmente estável. Então, nós temos que definir essa mudança climática ao longo de alguns períodos. Na verdade, é o clima ao longo de alguns períodos. E a mudança são anomalias que estão acima da média do que foi observado naturalmente. Tá louco, né? O clima, hora tá frio, hora tá quente, a gente vive as 4 estações em um mês. Vai ser o quê? Uma relação entre mudança, provavelmente induzida pelo homem, com a mudança natural. Agora, se eu não tiver uma série de dados longas, eu não consigo saber se realmente essas mudanças que estão sendo vistas hoje, por exemplo, secas em alguns locais ou cheias em alguns locais, um grande aquecimento na Terra de uma forma geral, na média, né? Se isso aí realmente teve um período semelhante no passado ou não. E qual é a causa disso? A poluição, o meio ambiente. Em primeiro lugar, o homem parar de mexer com a natureza, desmatamento, acabar com água, acabar com tudo. Por conta que a gente joga lixo na rua, por causa fica destruindo a camada de ozônio. A causa disso é difícil de responder se você não tiver dados que vêm do oceano, dados que vêm do continente, dados que vêm do Polo Norte, do Polo Sul, dados atmosféricos, né? Então, existe hoje em dia, existe toda uma equipe interdisciplinar, né? São profissionais com diversas especialidades que tentam se reunir em projetos científicos ou em conferências para poder juntar os dados e debaterem qual é a relação do clima natural com o que está sendo visto hoje. Ou se realmente qual o impacto que a atividade humana exerce sobre essas mudanças que estão claramente visíveis hoje. Já São Paulo teve a maior temperatura do ano, com 35,8 graus Celsius. A temperatura mínima nesta madrugada foi de 24,6 graus Celsius. Desde fevereiro de 1943, não tínhamos registrado madrugadas tão quentes. No ano de 2012, tivemos temperaturas elevadas, mas não tão altas quanto as deste ano. Gente, é a terra da garoa, não é? Bom, Terra da Garoa, São Paulo, não é mais Terra da Garoa. Eu lembro, na minha infância, nos anos 50, 60, 50, né? 60 já não era tão criança assim. Mas eu morava em Jundiaí, eu nasci em Jundiaí, fui criado lá até um tempo. E daí a gente vinha para São Paulo. Pegava o trem, depois pegava bonde, era a época do bonde. E depois minha mãe falava sempre pra gente, não esquece o guarda-chuva que São Paulo está sempre chovendo. Era a terra da garoa. E a gente chegava aqui em São Paulo e tava aquela garoazinha fina mesmo, né? Todo mundo de chapéu, os homens, né? De chapéu. Daí pegava, uma hora vinha na Estação da Luz, pegava o bonde até a Praça João Mendes e tal. Então, era aquela garoazinha e sempre um dia assim, meio cinza, né?
Hoje, dificilmente a gente vê isso em São Paulo. O cinza que a gente vê é a poluição, né? É a poluição dos carros, é a poluição sonora, é a poluição, um monte de poluição, né? Mudança climática e aquecimento global é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O aquecimento global, ela é uma teoria que leva em conta o impacto da atividade humana na Terra sobre o clima. Mudança climática, ela pode ocorrer naturalmente, sem nenhuma intervenção do homem no clima. Isso ocorreu naturalmente. O clima não é estável, naturalmente. Então, mas quando você fala de aquecimento global, você está falando na atividade humana. E os Estados Unidos estão pegando fogo. Os primeiros 8 meses de 2012 foram os mais quentes da história do país. Os termômetros registraram recordes de 40 graus Celsius. Além do verão, a primavera e o inverno também foram os mais quentes já registrados no país. E que momento histórico essa mudança ficou mais evidente? As mudanças, elas começaram a ocorrer principalmente na parte da atividade industrial. Teve um incremento muito grande a partir do ano 1950, 1960, por aí, na década de 50, década de 60, onde você tem realmente esse aumento nos gases do efeito estufa exacerbado. Todo mundo fala sobre isso, né? O problema da impermeabilização do solo, sei lá, essas inundações, às vezes o problema de lixo nos rios, poluição dos rios, né? Nos anos 50, minha sogra conta, né, que ela morou sempre aqui em São Paulo, ela chegou a nadar no Rio Tietê, competir no Rio Tietê. Isso em 1940, 40 e pouco, né? Então as coisas mudaram. Hoje o Rio Tietê, se você cair no Tietê sem escafandro, você morre. A Terra tem seus ciclos naturais de esfriamento e aquecimento. Por que hoje o aquecimento não é natural? As mudanças de temperaturas, ela ocorrem gradativamente ao longo do tempo. E o que você tem é uma mudança, uma taxa de mudança muito maior do que você teria num quadro de mudança natural. Então, a taxa que você tem de mudanças e as anomalias que se tem observado são realmente incomuns. São uma taxa muito mais alta do que se esperaria. Bem, com um quadro desse, a única coisa que podemos, de fato, ter certeza e nem precisamos prever são as nossas incertezas quanto ao clima do planeta. Mas, por outro lado, a gente vê que tem muitos ambientalistas, pessoas que estão realmente lutando para mudar essa consciência ecológica das pessoas e que as coisas possam melhorar. E isso é que a gente pede realmente a Deus, principalmente, para que mude a consciência das pessoas, né?